E aí pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar de hidrocarbonetos, cadeia principal. O que é essa cadeia principal? A cadeia principal ela é a maior, a mais longa, né, sequência de carbonos em uma molécula. Havendo insaturações, ou seja, ligações dupla ou tripla, essas devem fazer parte da cadeia principal. A cadeia principal é a base do nome da molécula. No caso das moléculas de cadeia normal, a cadeia principal ela já dá diretamente o nome. Quer ver? Ó? Aqui eu tenho que em um ciclo a cadeia principal é a própria cadeia fechada. Então aqui esses três átomos de carbono eles formam a própria cadeia principal e eles três é que determinam o próprio aqui do nome ciclopropano. Então, nas moléculas de cadeia normal, a cadeia principal ela vai englobar todos os átomos de carbono. Quer ver? Ó? Ciclobutano, but quer dizer 4. Aqui a gente tem um ciclo e nos ciclos a cadeia principal é o próprio ciclo. Então, esses 4 átomos de carbono que aparecem aqui, eles formam a cadeia principal e eles determinam o nome da molécula, ou seja, but quer dizer 4 átomos de carbono e esse ciclo quer dizer que eles estão fechando um quadrado, aqui uma figura geométrica. Então o que a gente pode dizer? Todos os átomos entraram na cadeia principal. A mesma coisa que o propano, ó. Essa sequência de 1, 2, 3 átomos de carbono é que determinou o nome prop. Prop quer dizer 3 átomos de carbono. Mais um exemplo, então, de cadeia normal, onde a gente vai ter a característica de todos os átomos de carbono fazerem parte da cadeia principal. E aqui, um outro exemplo, né? A gente vai ter a molécula do pentano. 1, 2, 3, 4, 5 átomos que fazem parte da maior e também única sequência de carbonos que a cadeia tem, né? Então a gente vê que a cadeia principal é que determina o nome da molécula. Agora, quando a gente vai para as cadeias que são ramificadas, o que são cadeias ramificadas? São cadeias em que eu vou ter pelo menos um carbono que está ligado a 1, 2, pelo menos 3 outros carbonos. Então, o que a gente vai ter nessas moléculas é que eu não vou conseguir colocar todos os átomos de carbono nessa maior sequência. Então, eu vou ter átomos de carbono que fazem parte da cadeia principal e átomos de carbono que não fazem. Então, eu vou escolher aqui a maior sequência. Ó. 1, 2, se eu virar aqui, 3. 1, 2, 3, 4. Então a maior, a mais longa sequência que eu tenho aqui é de 4 carbonos. Então eu posso dizer que a cadeia principal aqui dessa molécula vai ter 4 carbonos. De um total de quanto? 1, 2, 3, 4 e 5. Então o que eu posso ver? Que desses 5, um deles não faz parte da cadeia principal. Ou seja, eu tenho 5 átomos na molécula e 4 na cadeia principal, tá? Isso aí é comum nas moléculas ramificadas. Cadeia aqui, ó. Principal. 1, 2, 3, 4. Se eu fizesse assim e virasse, ó. 1, 2, 3. Seria menor. Se eu posso virar aqui também, ó. 1, 2, 3 e 4. Então, a maior sequência, a mais longa sequência de carbonos que eu tenho é de 4 carbonos. Então, eu vou ter na cadeia principal esses 1, 2, 3, 4 na cadeia principal, né? De um total de quanto? De um total de 4 na cadeia principal, mais 1, 2, 3, 4. De um total de 8, ou seja, eu tenho 8 átomos de carbono no total da molécula e só metade dele faz parte da cadeia principal. Então, e como é que faz com esses átomos que ficam de fora? Então, a cadeia principal nessas moléculas ramificadas vai determinar uma parte do nome e esses átomos que ficam de fora, numa outra aula a gente vai aprender que eles vão determinar a outra parte do nome, né? Vamos ver aqui nessa aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 átomos de carbono no total, né?
9 no total. E vamos ver quantos fazem parte da cadeia principal. Então, vamos começando a contar daqui, ó. 1, 2, 3, 4. Se eu vier aqui, eu vou ter uma cadeia de 4 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, 7 já é a mais longa. Ou então, eu poderia ter feito assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Virado aqui. Teria um empate, né? Eu teria, então, as duas que eu fiz a contagem por último, com 7 carbonos. Então, a gente vai ter que, de um total de 9 carbonos, 7 deles não fazem parte da cadeia principal, né? Aí é aquela regrinha. Quando eu tenho dupla ou tripla ligação, a dupla ou tripla tem que obrigatoriamente fazer parte da cadeia principal. Então, não adianta eu contar isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por quê? Porque eu não englobei essa dupla aqui, ó. E ela tem que ficar na cadeia principal. Então, obrigatoriamente, aqueles 2 carbonos de dupla ligação, eles têm que entrar na contagem. Então, vou fazer assim. 1, 2, 3, 4, 5. Ou então, poderia seguir em frente ali, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho na cadeia principal, quantos átomos de carbono na cadeia principal? Eu vou ter 5, de um total de quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, de um total de 8, eu tenho na cadeia principal 5 átomos de carbono. Aqui a gente tem um alcadieno. O alcadieno ele vai ter 2 duplas. Então, como ele tem 2 duplas, essas 2 duplas têm que fazer parte da cadeia principal. Então, não adianta eu contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Por quê? Porque as duplas ficaram de fora. Então, vamos contar de maneira que as 2 duplas estejam na contagem. 1, 2, 3, 4. Então, eu vou ter quanto na cadeia principal? 4 átomos de carbono, de um total de quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De um total de 7 átomos de carbono, né? Então, 7 no total. E na cadeia principal eu vou ter 4, né? Certinho. Aqui tem um composto que ele tem na sua constituição a tripla ligação, ele é um alcino, né? Então, eu tenho que contar essa tripla ligação na cadeia principal. Então, vai ser 1 carbono, 2, 3, 4, 5, se eu virar. 1, 2, 3, 4, 5, se eu virar para baixo, vai dar na mesma da anterior. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vou ter a cadeia mais longa que contém a tripla ligação. Cadeia principal com 6 átomos de carbono, né? De um total de quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De um total de 8. Então, você nota aí que na cadeia ramificada a gente não tem todos os átomos de carbono na cadeia principal. O que não acontece na cadeia normal, né? Na cadeia normal, quando eu não tenho ramificações, é o caso, né? Eu tenho que todos os átomos de carbono, eles entram na cadeia principal. Aqui na próxima molécula, a regrinha de que a cadeia principal é a parte fechada. Então, eu tenho esse ciclo aí de 4 carbonos como cadeia principal. Então, eu vou ter a cadeia principal com 4 carbonos e esse aqui ficando fora da contagem. Ou seja, eu vou ter um total de 5 carbonos e um deles fica fora da cadeia principal. Dando sequência aqui, novamente eu tenho um ciclo, né? Quando eu tenho esse ciclo aqui, ó, esse ciclo tem quantos carbonos? Esse ciclo tem 5 átomos de carbono. E aí o que eu vou ver? Eu vou ver então que a cadeia principal tem 5 átomos de carbono. E eu vou ter aqui acessórios
2 átomos de carbono e outros 2 átomos de carbono aqui que ficam de fora, o que vai dar um total então de 9 átomos de carbono na cadeia e somente 5 deles fazem parte da cadeia principal. Então na próxima aula a gente vai aprender como é que a gente vai usar a cadeia principal e esses átomos que ficam fora da cadeia principal para dar o nome da molécula, tá ok?